A todos e a todas, nós vamos agora dar início à segunda palestra referente ao nosso ciclo de debates sobre lazer, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Lazer da Faculdade de Educação Física, que hoje tem aí a satisfação de trazer um de nossos membros, professor mestre Paulo César Nunes Júnior, recém-titulado aqui nessa mesma instituição, sob orientação da professora doutora Silvia Cristina Franco Amaral, com a sua dissertação intitulada Espaço para o Tempo Livre, Considerações sobre o Lazer e Apropriação do Espaço Urbano do Parque do Ibirapuera, e que hoje vai abordar o tema lazer e parques urbanos, também referente ao seu trabalho de pesquisa realizado durante os anos aí de 2007 e 2008. Tá? Bom, o nosso ciclo de debates, a nossa proposta é servir como uma ferramenta de sensibilização sobre a relevância do lazer nas reflexões acadêmicas da educação física. E no dia 2 de abril nós realizamos a primeira palestra com o professor mestre Kleber Augusto Gonçalves Dias, doutorando aqui nessa instituição, que abordou o tema lazer e modernidade. E já divulgando a nossa próxima palestra, ela vai ser realizada no dia 16 de junho, com a professora Núria Codina, da Universidade de Barcelona, que irá abordar o tema Psicossociologia del Tempo Livre. E, bom, queria dizer ao Paulo que ele tem de 30 a 40 minutos para fazer a sua exposição, e que depois desse tempo nós vamos abrir para o debate. Queria dizer também que nós estamos passando aí para os participantes uma lista de e-mail para que vocês possam receber as informações referentes ao ciclo de debates via internet, via e-mail. E dizer também que ao final desse nosso encontro nós vamos distribuir os certificados aos participantes, tá certo? Então, agora sim eu passo a palavra para o professor. Diga, Silvia. Então, só quem não veio na primeira palestra, na verdade a gente está tratando a... Professor Paulo. Herote, esse daqui é o microfone que está melhor, né? Esse é o que está melhor. A gravação é por conta da documentação ou é porque isso não está ouvindo? Não, é melhor você falar no microfone para a gente documentar, Paulo. Fica melhor na... Boa tarde, boa noite, boa tarde a todos. Bom, espero que eu fale com a clareza e com a imponência daquele que me apresentou, né? Bom, então, meu nome é Paulo César e essa fala que eu vou fazer aqui hoje, metade dela, como a gente já adiantou, ela está em cima daqueles estudos que eu desenvolvi nesses 2 anos de mestrado, mais referentes aí aos estudos de lazer e apropriação no Parque do Ibirapuera em São Paulo. Essa vai ser a segunda metade da minha fala. A primeira são ideias um pouco soltas ainda, mas na qual eu busco relacionar um pouco esse conceito de parques urbanos com alguns espelhos do que seriam os parques urbanos hoje, através de um retrocesso na história que eu faço, e de buscar lá atrás elementos que possam me ajudar a explicar alguns elementos que ocorrem hoje na realidade dos parques urbanos. Então, começando pelo primeiro eixo, que eu intitulei de Parques Urbanos, Conceito, História e Desenvolvimento. Eu vou ler, para não me perder tanto na fala, e à medida que eu for falando, eu vou projetar algumas. Talvez, se apagar a luz da frente,
apagarem. Então acende e cada depois das imagens se precisar a gente apaga. Bom, queria dizer também que além do trabalho individual de livro, de fonte, de campo, esse trabalho, essas reflexões, elas têm muito do grupo de estudos do qual eu faço parte, como a Henrique já mencionou, trouxe. Então, de antemão, já agradeço aí a presença de vocês e principalmente dos integrantes do grupo, nosso grupo aí. Tudo bem? A projeção do nosso conceito clássico de lazer ao longo do século se torna mais difícil quanto mais retrocedemos na história, uma vez que nosso sistema operacional de definição do tema, o nosso arcabouço científico, vê suas categorias diluídas nesse movimento. Como exemplo dessas categorias, posso citar o trabalho como eixo interpretativo de análise para se pensar o campo do lazer atual, notoriamente nas últimas décadas de pesquisa no cenário brasileiro. Há, em torno desse termo, certo estatuto definitório, sustentado pelas teorias econômicas surgidas sobretudo no século passado, principalmente as que seguem uma linhagem crítica de cunho marxista. Assim, aliado ao trabalho, surgem outras categorias centrais que nos ajudam a entender o leque da produção científica formada em torno do lazer. A atitude, o tempo e o espaço, por exemplo, aparecem na discussão desse campo em inúmeros tópicos, como a política pública, a educação, a história, entre outros. A temática dos parques urbanos também se inclui nessa generalização. Debatida principalmente dentro da categoria espaço, ela recebeu tratamentos mais ou menos distintos por parte de diferentes pesquisadores brasileiros, como é o caso dos trabalhos de Rodrigues, de 2001, e de Simone Hecker, do Curitiba, de 2007. Voltando à ideia de uma projeção histórica do lazer e pensando dentro dela uma possível história dos parques urbanos, se é que eu posso chamar, se é que eu posso falar disso, história dos parques urbanos como locais de determinadas formas de lazer, não poderíamos ir muito longe caso partíssemos destes dois conceitos, parque urbano e lazer. Aqui, o tratamento dado ao lazer, isso é importante, o tratamento dado ao lazer pressupõe um termo moderno, adjetivo utilizado por uma série de pesquisadores e cunhado pela justificativa de que as transformações provenientes do século XVIII foram substanciais para formar uma nova sociedade. Dentro deste modelo, as práticas de tempo livre ganham uma certa ordem que antes não existia, devido a algumas diferenças notadamente marcadas, principalmente pela oposição entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, gerado pelas rotinas das fábricas. Ou seja, eu trouxe duas imagens, uma falando da cidade medieval e uma a subsequente que ilustra um pouco a ideia da cidade industrial. E elas me ajudam a apontar um pouco essas transformações que ocorreram no século XVIII, principalmente no modo de vida da população. Ou seja, se antes eu tinha uma cidade que ela se definia basicamente como se rota de comércio, eu vou ter daqui para frente uma cidade que se organiza em torno das fábricas, em torno das ideias do industrialismo, da Revolução Industrial do século XVIII. Então, a partir dessa imagem da cidade industrial, a rua e outros caminhos públicos se transformaram em rotas de passagem de mercadorias. Há na cidade agora um traçado marcado entre as fontes-prima, as fábricas e os novos consumidores, movimento que implica também o trajeto trabalhadores-fábrica. Evidenciam-se as medidas de tempo mais lineares e os hábitos cotidianos passam a girar pela demanda trazida pelas fábricas, o centro de onde manava a organização social. Ou seja, por que eu acho que esse novo conceito de cidade, essa nova forma de se organizar o espaço urbano, o espaço das grandes aglomerações que começam a surgir, ele é definitório para a gente pensar nesse lazer moderno. Porque as parcelas de tempo que antes eram mais soltas, que eram guiadas até por ritmos mais naturais ou de vida camponesa, agora elas se tornam mais lineares, porque eu vou definir uma rotina de trabalho, um turno de trabalho dentro das fábricas e o tempo que eu não tiver dentro das fábricas será o meu tempo de não trabalho e o tempo no qual eu vou poder desenvolver as práticas de lazer. Ou seja, o lazer ele ganha roupa, ele ganha corpo novo nessa época justamente por causa disso, por uma série de elementos que vão constituir ele enquanto fenômeno moderno, né? Desculpe, mas às vezes eu gaguejo. Hoje bem menos, inclusive. E é isso.
O conceito de lazer, portanto, é um conceito criado a partir da noção de cidade, daquela cidade pretendida pela maneira de pensar a organização social inaugurada pelas ideias do século XVIII. Ligado a este conceito, surge mais tarde a ideia de parque urbano, uma área destinada ao lazer da população da cidade. Eu não achei ao certo o conceito do primeiro parque urbano, enfim, isso nem me interessava tanto assim. Mas a gente só para trazer um marco histórico, eu posso falar da abertura do Hyde Park, que é um parque de Londres, que antes era um parque, digamos, era um parque real, era um parque que era um espaço verde, que primeiro veio para a caça lá dos reis, dos condes londrinos, e que mais tarde, em 1634, ele vai ser aberto ao público. Então, é mais ou menos uns indícios do primeiro parque urbano dessa nova forma de cidade. Né? Não por um acaso, atualmente as definições para esse termo, né, parque urbano, são mais comumente encontradas em textos de arquitetura e do urbanismo. Para Clias é uma pesquisadora da USP, os parques urbanos são espaços públicos com dimensões significativas e predominância de elementos naturais, principalmente cobertura vegetal, destinados à recreação. Fomentado principalmente por sua inclusão como pauta de discussão dos arquitetos e urbanistas no 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, o CIAM, o lazer aparece na Carta de Atenas, que foi o documento retido pelos arquitetos que estiveram presentes nesse congresso, como um dos preceitos, definitivamente como um dos preceitos a serem pensados para o planejamento das cidades. Em contexto, somado ao rápido crescimento de algumas cidades e mais tarde as discussões do movimento ambientalista da década de 60, consagra o parque urbano como um projeto imprescindível para os grandes centros urbanos de todo o mundo. Tanto que começam a surgir novos parques em lugar de grandes áreas obsoletas, antigas fábricas, estações de trem, regiões alagadiças, espaços e terrenos abandonados. Uma ideia aberta que eu ainda tenho, mas que eu compartilho com vocês agora, é pensar um pouco o parque urbano na cidade hoje, pegar os parques que a gente conhece aqui mesmo, enfim, lá do Taquaral, o Parque do Ibirapuera de São Paulo, que foi onde eu me detive, e pensar o que esse parque o que esse lugar era antes de ser parque. E quando a gente vai para essa genealogia, quando a gente retrocede para isso, a gente vê que esses parques, esses espaços, tinham usos muito diferentes e que a maioria deles não estava destinado a ser um espaço para parque urbano. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, de São Paulo, antes era uma região alagadiça, a parte dele, e a outra parte servia como pasto e lugar de passagem da boiada que seguia para os matadouros da região centralizada de São Paulo. Se eu pego Barcelona, que foi uma cidade que eu tive contato no semestre passado, eu tenho lá um conjunto de parques clássicos, que são mais antigos, mas eu tenho os parques que foram criados da década de 50 para frente, são parques que antes ou eram antigas fábricas, como é o Parque da Espanha Industrial, que é um local, apesar de ser parque urbano, é todo cimentado. Eu tenho também um parque lá, que é o Parque do Clote, que é um parque que antes era uma antiga estação ferroviária, ou seja, espaços da cidade que não foram pensados para ser espaços, para ser parque urbano, mas que com o desenvolvimento das cidades e com essa demanda de espaço verde, eles se convertem a tal. A investigação, então, quais os espaços das cidades que se transformaram em parques, né? Que é mais ou menos que eu vou ter agora. A investigação e as respostas a essa pergunta ajudam a pensar sobre o desenvolvimento histórico da cidade e o lazer em nossa sociedade. Agora eu vou fazer um pequeno resgate histórico, que foi aquilo que eu falei inicialmente para vocês. Para buscar pistas da ideia de parques urbanos e de sua presença na história, poderíamos resgatar, por exemplo, a descrição dos jardins e impérios agrários do Oriente Próximo ou a expressividade dos jardins e pinturas egípcias, os quais constituem testemunhos da preocupação do homem em reproduzir ou conservar uma porção de natureza para seu uso e desfrute. Na Grécia Antiga, estes chamados protótipos de herança para o parque urbano se apresentam na sacralização de parcelas de natureza para uso público, por exemplo, os bosques sagrados relacionados ao culto ao deus Dionísio e Apolo, ou no episódio da Odisseia, no qual o herói do seu próprio parque inteiro para Alcina. Quem me ajuda a pensar essas coisas é um pesquisador da Universidade, né, na Espanha, que ele escreve algumas coisas para a história dos parques urbanos. Pode-se pensar também